A primeira atividade vai ser a matriz de aptidão dos municípios. Então a gente viu ontem um pouco das características agrícolas de cada um dos municípios, né? O que se produz, quais são as coberturas vegetal em termos de produtividade, de produção e de arranjos, né? SAFs, plantios em monocultivos, suas culturas anuais. Então a ideia é aqui a gente fazer uma compilação por município, quais são as aptidões agrícolas, e num segundo momento a gente voltar o nosso olhar para as ações do rural sustentável. E aí eu estou falando dos treinamentos que estão previstos no projeto, os treinamentos sobre as tecnologias de baixo carbono, tanto para agentes de assistência técnica quanto para produtores rurais, e dos dias de campo. Então o primeiro exercício é a gente preencher essa planilha, que é a matriz de aptidão dos municípios. Então a gente vê aqui na coluna do lado direito os nomes dos municípios, a primeira coluna aqui de aptidão, e aqui treinamento de agente de assistência técnica, treinamento de produtor e dias de campo. Então a intenção aqui é que vocês façam para a gente o seguinte: Valença, qual que é a aptidão agrícola de Valença? Vocês vão escrever aqui. Cacau, a seringueira, em consórcio, SAF, o eucalipto. Vão escrever para a gente as principais aptidões agrícolas. Vamos colar aqui. Passou da aptidão, a gente vai trabalhar com as ações: treinamento de agente de assistência técnica, treinamento de produtor e dias de campo. E para a gente fazer uma sistematização, a gente vai usar essas tarjetas aqui coloridas que tem essa legenda. Então o amarelo representa os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, incluindo os sistemas agroflorestais. O rosa, recuperação de áreas degradadas com pastagens ou florestas. E aí quando a gente vai falando de área degradada, a gente também pode ter os SAFs aqui incluídos, porque os SAFs podem também recuperar áreas degradadas. O quadradinho verde representa os plantios de florestas comerciais e o laranja o manejo de florestas nativas. Aí a gente está falando do cabruca, do cacau na cabruca, da piaçava, né, da jussara e de outras que podem ser exploradas nas florestas nativas. Então a intenção é que a gente tenha, por município, qual é a demanda de treinamento dos agentes de assistência técnica. É recuperação de área degradada lá em Valença? Aí a gente vai colar um papelzinho rosa. Ah, mas em Valença a gente precisava também treinar os nossos técnicos sobre plantios florestais comerciais. Cola aqui também. Ah, a gente tem em Valença uma intenção de fazer um dia de campo numa propriedade que tem uma integração lá de silvicultura com pastagem. A gente vai pegar um amarelinho e vai colar aqui. Deu para entender? Tá difícil? Ah, só que hoje eu vou ficar só vendo. Quem vai fazer é vocês. Essa primeira matriz ali, por favor, o que é aquela legenda ali? O que é? Sem essa amarela. Aqui é a integração lavoura, pecuária, floresta, o amarelo. O rosa, recuperação de áreas degradadas. Verde, plantios florestais comerciais. E laranja, manejo de florestas nativas. Então, pessoal, como a gente está num grupo grande e a gente tem os 10 municípios e a gente tem equipes, né, de cada um dos municípios, e aí a gente está falando da CEPLAC, mas a gente está falando também das outras instituições. Eu acho que o legal seria a turma de Valença junta aqui num cantinho, vai pensando e vai colando, a turma de Nilo Peçanha do lado de cá, tá bom? E eu vou estar aqui acompanhando e esclarecendo as dúvidas também. Tem aqui as tarjetas para escrever aptidão, as canetinhas. Simples, a gente teria demanda de treinar técnicos sobre recuperação de áreas degradadas. E quando fala em recuperação de áreas degradadas, o SAF entra também nisso aí? O SAF entra também. O SAF ele pode entrar tanto na integração lavoura, pecuária e floresta, né, que é o cultivo de uma espécie agrícola como uma florestal, quanto na recuperação de área degradada. Pensar, era uma pastagem, está super degradado, vamos mudar o uso, vamos
implementar um SAF, então São entraria também. técnicas diferentes. Você pega uma área degradada para implantar um SAF, é a mesma técnica que você usa numa terra. Sim, claro, claro. E aqui também, quando a gente fala dessa recuperação de áreas degradadas, a gente está falando também de recuperação de pastagens. Então tem uma pastagem que está degradada, vamos plantar uma nova gramínea, vamos fazer uma fertilização, isso também entraria. Então, por exemplo, dessa primeira ação aqui de treinamento de tecnologia, se a gente se organiza, por exemplo, para fazer um treinamento de recuperação de áreas degradadas, como a gente está fazendo esse aqui hoje em Valência, a gente pode pensar num curto período de tempo de convidar de novo técnicos que atuam em todos os municípios, trazer especialistas, pesquisadores ou extensionistas que já trabalham com essa linha de recuperação de áreas degradadas e treinar esses técnicos focados nessas tecnologias. Então isso aqui, olha, pode acontecer e é oportunidade de conhecimento, faz parte do nosso programa de treinamento, tá bem? Treinamento de produtor, a mesma coisa. Por mais que às vezes no município ainda não tenha, por exemplo, a integração de lavoura com pecuária ou lavoura com floresta, né, seringueira com pastagem, tem alguns sistemas, né, o DND, tem alguns sistemas que ainda não existem nos municípios. Pode ser também um momento de levar para os municípios essas informações, levar essas tecnologias, porque podemos identificar talvez um ou outro produtor que tenha interesse em implementar e tenha interesse em inovar nesse sentido de ter uma nova tecnologia, de ter uma nova produção dentro da propriedade, uma nova gestão da terra. E os dias de campo a mesma coisa, então a gente identifica áreas já existentes que possam ser visitadas ou no processo de implementação de umas das tecnologias que a gente possa levar produtores e também trazer essas informações sobre as tecnologias. Eu achei fantástico, a gente sempre fica emocionado na hora de construir essa planilha, que é um pouco o que a gente vai conseguir fazer, né? Não é fechado que em Valência nós vamos ter que fazer treinamento de ATEC nos 3 sentidos, mas é o que a gente gostaria e é aquilo que a gente vai buscar ao longo dos 2 anos de vigência do projeto. Então foi um ótimo exercício, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, às vezes tem dúvida.